O Altiara Notícias está entrando no ar. O Casarão Júlia Ferraz, em Atibaia, inaugurou a exposição online Contraponto, com aquarelas e esculturas da artista visual Marisa Martins Carvalho. A artista experimenta uma variedade de cores misturadas em sobreposições e camadas para provocar a sensação táctil visual e proporcionar a expansão do olhar através da arte. Essa expansão, como olhar no horizonte, significa para a artista a liberdade de ser livre. Marisa Martins Carvalho é artista visual de Campinas. Em seu trabalho, transita entre a pintura, colagem, escultura e o livro de artista, criando relações entre materiais diversos como o aço, o cobre e a cerâmica. Participou de exposições individuais e coletivas em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba e Havana, em Cuba. A exposição acontece no site do Casarão Júlia Ferraz até 11 de novembro. Vale a pena conferir. Na terça-feira, a fiscalização da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, esteve em Bragança Paulista para verificação dos canais outorgados à Prefeitura. A fiscalização de rotina verificou a qualidade do sinal transmitido na cidade e toda a documentação. Não foi encontrada nenhuma irregularidade e os canais estão funcionando normalmente, atendendo a todos os requisitos da agência reguladora. PMs apreenderam um adolescente e prenderam um homem na noite de segunda-feira em Perdões por tráfico de drogas. No Parque Hortência, os policiais viram 3 pessoas e abordaram. Foram localizadas 39 porções de crack, 24 de maconha e 13 de cocaína na blusa do adolescente, mais dinheiro em notas trocadas. O adolescente relatou que faz o comércio de drogas no local por necessidades financeiras, já que está desempregado. O outro disse que havia comprado uma porção de maconha do adolescente. Com o terceiro homem, encontraram 2 porções de maconha, 7 pedras de crack e dinheiro. Os 3 foram levados à delegacia. O Pátio de Bragança Paulista está com vagas disponíveis até 26 de outubro. Açougueiro, caixa para supermercado, carpinteiro, caseiro, chapeiro, churrasqueiro, empregada doméstica, farmacêutico, faturista, garçom, passador de carne, manobrista, mecânico de manutenção industrial auxiliar, operador de caldeira, padeiro, repositor de supermercados. O pátio funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4 da tarde. Os interessados devem levar a carteira de trabalho, RG e o CPF. O atendimento via WhatsApp é pelo número 4033 1950. Veja também as informações do esporte. No dia 16, o time de voleibol adaptado de Bragança Paulista disputou o campeonato quadrangular realizado em Amparo. Em comemoração ao Outubro Rosa, mês de conscientização de prevenção ao câncer de mama, 4 cidades foram convidadas a jogar o quadrangular: Amparo, Bragança Paulista, Paulínia e Itatiba, com atletas na categoria 60 e 70 anos. Bragança venceu Amparo por 2-0 e na final perdeu para Paulínia por 2-0. As oitavas de final da Copa Atibaia no dia 17, Tanque 2, Família 1, Brasinha 0, Top Design 1, SPR 1, Portão também 1. Nos pênaltis, o SPR venceu por 4-3. Caetetuba 3, Fortaleza 1, Dragões da Ponte 4, São Tomé 0, União 1, Unidos do Portão 0, São Luís de Mariporã 3, São Roque 1, Caveirão de Terra Preta 1, Unidos do Tanque também 1. Encerrado aos 29 minutos do segundo tempo, o Unidos foi eliminado em decisão da Junta Disciplinar e Diretoria da Liga. Nas quartas de final, neste domingo, jogam no campo do Alvinópolis, às 9 da manhã, São Luís de Mariporã e Tanque, e às 11, União e Top Design. No Grêmio, às 9 da manhã, Dragões da Ponte e Caetetuba, e às 11, SPR e Caveirão. Pela Copa Portão de Veteranos, no dia 16, Brasinha 2, Dragões da Ponte 0,
Família 4, Calango 3, Olaria de Mariporã 1, Brutos 0, Portão 1, SPR 0, Esmeralda 4, Amigos da Bola 0 e Canjica 3, As de Ouro 0. A classificação no Grupo A tem em primeiro lugar o Canjica com 9 pontos, em segundo Boa Vista com 7, em terceiro As de Ouro 4, quarto lugar o Esmeralda 3 e em quinto o Amigos da Bola sem pontuar. No B, o Brasinha é o líder com 9 pontos, em segundo Calango com 6, terceiro Família 6, quarto os Dragões com 1 ponto e no quinto lugar o Escadão também com 1 ponto. No C, o Olaria lidera com 9 pontos, em segundo o SPR 6, terceiro Brutos 4, quarto Portão 3 e quinto Feras com 1 ponto. No sábado, no SPR, jogam à 1h30 da tarde Canjica e Boa Vista e às 13h30 SPR e Brutos. No Jardim dos Pinheiros, à 1h30, Família e Escadão e às 13h30 Brasinha e Calango. No Portão, à 1h30 As de Ouro e Amigos da Bola e às 13h30 Portão e Feras. Pela Copa Paulista, na terça-feira em São Paulo, no estádio do Canindé, o Atibaia empatou por 0-0 com a Portuguesa e não se classificou, terminando no terceiro lugar do Grupo 4 com 11 pontos. Pela segunda fase do campeonato estadual, o Brasinha, representando Atibaia no dia 16 em São João da Boa Vista, enfrentou as equipes locais. No Sub-13, o Brasinha perdeu por 1-0. Já no Sub-15, o Brás empatou por 1-1 com o gol de Carioca, mas nos pênaltis foi derrotado por 4-3. O livro, Mário, tantas histórias, são tantas estatísticas, mas para a pessoa que está te vendo e está interessada em adquirir o livro, quero ler a história da Atibaia, conta aí alguma história que você julga ser interessante, um fato inusitado, um fato engraçado que você relatou no livro e que faz parte da história do clube. Bom, você tem várias histórias interessantes, né? O primeiro ano, eu acho algo magnífico, toda essa questão do clube investir em jogadores da cidade, foi um diferencial do clube no primeiro ano. A relação do primeiro gol da história saiu nos pés do Bruno Perdoense. E tem essa questão que durante a semana ele era uma incógnita se ele iria jogar a partida inaugural da história do clube ou não. Então tem todo esse relato dele no capítulo de 2006. Também cito o ano de 2007, que também foi muito importante, que foi o quase acesso do Atibaia, daquele time que foi um dos melhores plantéis já feitos do clube, né, que tinha o Monte Beller no gol, Hernani Brocador, e Thiago, enfim, era um time belíssimo, mas infelizmente não conseguiu o acesso naquele ano. Enfim, tem essa temporada que é para mim especial, 2007. Você tem o ano do acesso de 2014, que foi muito importante na história do clube. O time era comandado pelo Luiz Miller, também ídolo da história do Clube Atlético Bragantino. Era praticamente a base do elenco de 2013, que era dirigido pelo Alberto, enfim. Tinham grandes nomes naquela temporada também, jogadores muito importantes durante a história do clube. O caso do Fernando Gaúcho, do Francisco Alex, né? Então, eu acho que é um ano também muito interessante, porque o clube, por um triz, também não conseguiu acesso em 2013, por detalhes, né, na última fase, mas depois conseguiu tranquilamente o acesso em 2014. E depois tem toda essa questão, a partir de 2015, essa questão de mandar fora da cidade. Então tem o ano de estreia da Copa Paulista, o ano de 2018, inegavelmente é o ano mais importante da história do clube, porque o clube conseguiu o seu único título na história, que foi o Campeonato Paulista da Série A3, e depois, no segundo semestre, ele consegue chegar até uma semifinal de Copa Paulista, e por pouco o clube não conseguiu chegar numa final que daria uma vaga para um campeonato nacional. O clube, infelizmente, até hoje, nunca jogou um campeonato
nacional da CBF, mas chegou perto aí de conquistar uma vaga ou para a Copa do Brasil ou para uma Série D do Brasileiro, né? E foi eliminado pela Votuporanguense na semifinal, que acabou sendo a grande campeã naquele ano, vencendo a Ferroviária de Araraquara. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento.